A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao Momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nós vamos tratar hoje do penúltimo livro do Velho Testamento, o livro do profeta Zacarias. E o profeta Zacarias, assim como Ageu e assim como Malaquias, eles já estão falando do povo retornado, do povo que voltou do cativeiro. O profeta Zacarias, que dá nome ao livro Zacarias, quer dizer, o nome Zacarias quer dizer lembrado por Deus. E aqui nós temos como personagens principais do seu livro o próprio profeta, porque ele fala, ele se apresenta e ele fala sobre as suas profecias, e ele fala também ao povo que retornou do cativeiro. Portanto, aquele povo, o remanescente que estava em Babilônia e que retorna a Jerusalém. O livro foi escrito pelo próprio Zacarias, então o que nós temos aqui são as profecias dadas, trazidas por Zacarias, e o livro foi escrito por ele mesmo. Ok, o que estava acontecendo aqui quando das profecias trazidas por Zacarias? Zacarias, ele fala ao povo que já está de volta a Jerusalém, aquele povo que estava cativo e que voltou a Jerusalém junto com Zorobabel, ou um pouquinho depois de Zorobabel, mais ou menos no ano de 520 a.C. Portanto, Ageu e Zacarias, eles falam a uma mesma população, ao mesmo povo que estava voltando da Babilônia. Zacarias é vindo de uma família de sacerdotes, portanto ele conhecia muito bem toda a lei, ele conhecia muito bem todas as profecias acerca não só do povo, como também de um Messias. Então nós vamos encontrar aqui, no livro de Zacarias, muitas menções sobre Jesus. Então é um dos livros que, apesar de pequeno, ele tem muitas menções deste Messias, deste que haveria de vir. Qual é o tema principal do livro? Juízo e salvação para as nações e Judá. Ele fala de novo, a gente já viu isso em outros profetas, ele fala de novo do grande e terrível dia do Senhor. Então aqui ele fala não só do juízo que deveria se abater sobre as nações, sobre Judá, mas também a salvação. Veja que Judá estava vindo de uma situação de juízo, ele vindo de uma situação em que o povo rebelado foi levado cativo por uma nação terrível, bárbara, sofreu no cativeiro e agora estava sendo restaurado. Então, a salvação para Judá. E a salvação também para as outras nações, porque o dia do Senhor, ele traz um julgamento de juízo e de salvação, não só para Judá. Nós sabemos hoje, e graças a Deus é assim, é tanto para Judá, tanto para o povo de Deus, como também para todas as nações que se colocam na posição que é exigida ou que é predita por Deus. Muito bem, e aqui ele fala sobre a construção do templo. Na verdade, é a reconstrução do templo, porque o templo havia sido destruído pelos babilônicos quando eles tomaram Jerusalém. Então ele está falando aqui que essa reconstrução, esse colocar o templo de novo em funcionamento, era um sinal para todas as nações que Deus estava com eles, que havia a presença de Deus junto a eles em Jerusalém. Então, o templo era uma manifestação da presença de Deus. Era uma prova para as nações que Deus estava com eles. O livro, ele tem muitas visões e muitas predições
que não são especificamente para aquela época, mas que elas vão se apresentar em outras épocas. Então nós temos aqui, ele começa, apesar de ser um livro curto, ele começa com 8 visões. A visão dos 4 cavaleiros, dos 4 chifres, da corda de medir, das vestes dos sacerdotes, do candelabro e das oliveiras, do rolo voador, da cesta de maldade e de 4 carros. Então essas são as 8 primeiras visões, cada qual com as suas interpretações, conforme o amado vai ver à medida em que for estudando o livro. Depois ele fala de Josué como sumo sacerdote. Josué já estava lá, ele era sumo sacerdote, então ele tem uma palavra também para Josué. Ele traz 4 outras mensagens que podem ser resumidas em aquela comparação entre o que é justiça e o que é ritual. Então, eu preciso agir conforme o ritual ou conforme a justiça. Se nós observarmos aqui, nós vamos ver que quando Jesus pregava, quando Jesus dava as suas mensagens, as mensagens dele eram também nesta linha. Eu prefiro o sacrifício ou eu prefiro a retidão de coração? Então estas mensagens que estavam sendo colocadas num primeiro momento aqui pelo profeta. E finalmente ele termina com algumas sentenças, trazendo a história, rememorando a história com as suas lições. Então, ele faz um apanhado geral de toda a história do povo e nos dá algumas lições. O que eu posso tirar disso aqui? Importante aqui, amados, é que, apesar de ser um livro curto, ele tem uma série de referências, uma série de menções ao Cristo, ao Messias, ao nosso Jesus Cristo. Então, ele fala do Cordeiro no trono. Então, o que eu fiz aqui para facilitar para o amado é a menção do Cordeiro no trono, que está no livro dele, e aqui do ladinho tem as referências. Tá? Então, ele fala do Cordeiro no trono, ele fala do sacerdócio santo, que vai ter referência desde João, Efésios e 1 Pedro, o sumo sacerdote celestial, que está lá em Hebreus, a entrada triunfal, que é contada por todos os evangelhos. Ele fala que vai ser vendido por 30 moedas, tá? Isso está contado em Mateus, e que este dinheiro vai ser utilizado para comprar o campo do oleiro, está contado também em Mateus. Ele fala que o corpo vai ser perfurado, que está contado em João, e ele diz também que uma vez que o pastor foi ferido, as ovelhas se dispersam. Isso está em Mateus e em João. Amados, bons estudos.